Olha, essa história que a gente vai ver agora não é só sobre um pedaço de terra, não. É muito mais do que isso. É sobre a identidade de um povo, a memória de uma nação inteira e, no fim das contas, sobre como o próprio significado de justiça foi colocado à prova. Bem no centro de tudo isso está o povo Pataxó An. E a luta deles, nossa, uma luta de décadas para poder voltar para casa. E veja bem, eles não estavam atrás de um título de propriedade, de um bem material. O que eles queriam era voltar para um lugar que eles sentem que é literalmente uma extensão deles mesmos. E essa luta foi longe, viu? Levou eles até o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil. E lá, uma pergunta que parece simples, mas só parece, forçou os ministros a encarar séculos de história, porque a resposta que eles dessem ali não ia definir só o futuro dos Pataxauã, não, ia definir o futuro de todos os povos indígenas do país. Então, para a gente entender bem esse caso, vamos começar conhecendo as pessoas e o lugar que estão no coração de todo esse conflito. A nossa análise aqui parte de um estudo sobre um caso que foi um verdadeiro marco, a Ação Civil Originária 312. E olha, não foi um processo qualquer não. Foi um julgamento que, na prática, colocou a própria história do Brasil no banco dos réus. É que, para eles, para os Pataxó An, a motivação era tudo. Eles não estavam simplesmente reivindicando um bem. Estavam lutando para restaurar uma conexão que foi quebrada à força, para retornar um território que, na visão deles, é uma parte viva de quem eles são. Tá, mas como é que essa luta se desenrolou na justiça? Bom, já adianto que não foi uma batalha rápida. Foi uma verdadeira maratona jurídica, uma que testou a resiliência dessa comunidade por gerações. Essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia da dimensão da jornada. A briga na justiça começou lá em 1982. Aí, 6 anos depois, em 88, a nova Constituição trouxe uma luz, uma esperança, com o artigo 231. Só que a decisão final só veio em 2012. Pensa só, 30 longos anos de espera. E esse número aqui, 32, ele diz muito sobre a complexidade disso tudo. Eram 32 processos diferentes, todos sobre o mesmo pedaço de terra, que foram juntados numa ação só. Isso já dá uma noção da escala que esse conflito tinha, né? E agora a gente chega no centro da discussão, no ponto nevrálgico dessa análise. A batalha na justiça não era só para ver quem tinha o documento certo. Era sobre algo muito mais profundo, a própria definição do que é terra. A pergunta que estava na mesa dos ministros era basicamente essa: o que vale mais? Um pedaço de papel, um título emitido pelo Estado, ou uma conexão ancestral que passa de geração em geração? Afinal, quem é o verdadeiro dono? E aqui a gente vê um verdadeiro choque de mundos, de universos. De um lado, a visão indígena, terra é identidade. Do outro, a visão jurídica tradicional. Terra é um ativo, é uma propriedade que se compra, se vende e que tem um título para provar. E olha que interessante. Um dos ministros, o Aires Brito, conseguiu capturar essa essência da visão indígena de um jeito muito forte. Ele não falou em propriedade. Ele usou termos como relação umbilical, tótem espiritual protetor. Para ele, a terra não é algo que se vende, é parte do ser. Mas do outro lado do plenário, o ministro Marco Aurélio apresentou o argumento oposto, totalmente focado no Estado. A lógica dele era: espera aí, se o único critério for a ancestralidade, então todo o território nacional poderia ser reivindicado. Isso deixa bem clara a divisão profunda que existia dentro do próprio tribunal. Mas por que essa divisão era tão radical? Por que era tão difícil chegar a um consenso? A análise deste caso nos dá uma teoria bem forte para a gente entender essa dificuldade toda. O conceito-chave aqui é um negócio chamado colonialidade do poder. A ideia é a seguinte: o colonialismo não acaba só porque a colônia virou um país independente. As regras, as hierarquias, a lógica daquele tempo, tudo isso continua funcionando meio que escondido dentro das instituições de hoje, como o próprio sistema de justiça. Tem uma analogia que é perfeita para a gente entender isso, a do sistema operacional de um computador. Pensa assim: a Constituição de 1988 foi um software novo, super moderno e progressista. Só que, segundo essa teoria, o sistema operacional antigo, o colonial, continua rodando ali por baixo, sabe? E ele acabava limitando o que esse software novo podia fazer de verdade. E na prática, no dia a dia do tribunal, como isso funciona? Basicamente de 3 formas. Primeiro, o documento escrito, o papel, quase sempre ganha da memória da tradição oral. Segundo,
O Estado é visto como a única fonte de direitos, como se nada nem ninguém tivesse direito a nada antes dele existir. E terceiro, a tradição jurídico ocidental é colocada num pedestal, como se fosse superior a qualquer outra forma de ver e organizar o mundo. Tudo isso nos leva, então, ao veredito. E ao que ele significou na prática. E a decisão saiu. Os títulos de propriedade privada que estavam em cima da terra Pataxó, foram declarados nulos. Olhando assim, de primeira, parece uma vitória clara, né? Uma vitória gigante para a comunidade. Só que o pulo do gato está no motivo da decisão. O tribunal não disse essa terra é deles por direito ancestral. Não. A decisão foi técnica. Foi tipo, esses títulos são nulos porque foram emitidos pelo Estado da Bahia e quem tinha que emitir era a União. Ou seja, a corte resolveu um problema de burocracia, mas fugiu da questão principal, da questão de justiça histórica. E para a autora do estudo, essa solução acabou mantendo a lógica colonial intacta. A conclusão desta análise é bem dura. Ela sugere que, ao pegar esse atalho técnico, em vez de encarar a questão dos direitos históricos, o judiciário perdeu uma oportunidade de ouro de quebrar um padrão de exclusão. E, no fim das contas, acabou até reforçando a estrutura de poder antiga. E no final, esse caso todo nos deixa com uma pergunta que fica ecoando, sabe? Se o nosso sistema de justiça, nossas leis, nossos tribunais, se tudo isso é um reflexo da nossa própria história com todas as suas injustiças, como é que esse mesmo sistema pode um dia entregar uma justiça que seja verdadeira para todo mundo?